concurseiros e concurseiras. Aproveitando hoje que o dia estava mais tranquilo, eu resolvi gravar outras questões aqui de conjuntos. Uma parte de conjunto que era mais complicada de fazer, que já me perguntaram essa questão umas 2 vezes aqui no YouTube, e toda vez que eu passo em sala também é uma dificuldade só para todo mundo fazer. Então resolvi trazer essa questão aqui para passar para vocês hoje. Fala sério, né? Sou praticamente uma mãe de vocês, é demais. Então, tem umas pessoas que ficam olhando aí e até pensam: caraca, eu queria ser amigo desse bicho, que esse cara é muito gente boa. Mas então vamos para a questão. Aí lembrando que qualquer coisa, eu deixo sempre o Facebook lá da minha página, com as dicas, tal, com as resoluções e com as questões que eu gravo aqui também no YouTube, eu deixo lá no Facebook, eu sempre deixo na descrição. Então vamos lá para a questão que diz o seguinte: em um grupo de 2.000 empresas, 1/9 das que encerraram as atividades este ano foram abertas em anos anteriores. 1/10 das que foram abertas em anos anteriores encerraram as atividades esse ano. E 200 empresas não encerraram as atividades esse ano e não foram abertas em anos anteriores. Com base nessas informações, julgue os próximos itens. Então eram 3 itens para a gente avaliar com base nessa pergunta aí. Você vai ver que depois que a gente organizar o nosso exercício, o nosso conjunto, as questões eram tudo questão panaca, era só analisar o que ele tinha dado depois que você montou. Só que a parte de montar nesse daí era um pouco mais... não é que é chato de montar, era chato de entender o que ele estava te dando. Então ele te deu 2 características: empresas que foram abertas em anos anteriores e as empresas que encerraram as atividades esse ano. São 2 características que ele te deu, com possibilidade de ter interseção. Ou seja, de empresa participando das 2 características ao mesmo tempo. Então eu vou representar isso pelos nossos conjuntos. Então a gente tem um conjunto das que encerraram as atividades esse ano, vou chamar de E. E também tem o conjunto das empresas que foram abertas em anos anteriores, vou chamar de A, de abertas em anos anteriores. E ele ainda te dá uma informação aí, vou começar a dar a informação das 200 empresas que ele fala. Que as 200 empresas não pertencem à parte das que encerraram as atividades e nem à parte das que foram abertas. Então 200 está do lado de fora. Você já coloca essa informação aqui que é mais fácil. Ele também já te deu o total de empresas. São 2.000. Então dentro disso aqui tudo tem que ter 2.000 empresas. E agora com a informação que ele te deu, que era mais chata de analisar o que ele estava querendo. Ele fala o seguinte: 1/9 das empresas que encerraram as atividades esse ano. Eu vou parar só por aqui por enquanto. 1/9 das que encerraram as atividades esse ano. Ou seja, 1/9 de E. 1/9 das que encerraram as atividades, acho que era esse ano. Ele diz que essas empresas também são as que foram abertas em anos anteriores. Ou seja, 1/9 de E também pertence às empresas que foram abertas anteriores. E depois ele te dá a informação: 1/10 das que foram abertas em anos anteriores também são as que foram encerradas aí neste ano. Ou seja, o que ele está te dando? Esse pedaço aqui, que é a empresa que encerrou a atividade, também é a empresa que foi aberta em anos anteriores. Então significa que ele está te dando a interseção. São as empresas que pertencem às 2 características ao mesmo tempo. E nessa informação de baixo, 1/10 das que foram abertas em anos anteriores também são do tipo E. Ele também está te dando a interseção de novo. Ele te deu a interseção de 2 formas diferentes. Uma baseando aqui nas empresas que foram encerradas lá, e uma baseando no valor das empresas que foram abertas em anos anteriores. Acho que é isso. Então ele te deu a interseção de 2 formas diferentes de falar, analisando 2 valores diferentes. Então eu vou só dar uma organizada nessa parte aqui que eu vou precisar escrever. Então voltando, essa parte aqui da interseção, ele tinha me dado. Ele disse que a interseção é 1/9 de E, e também diz que a interseção é 1/10 de A. Ou seja, se ele te deu a interseção, é porque esses valores aqui tem que ser iguais. 1/9 de E tem que ser igual a 1/10 de A. Ou seja, E sobre 9, A sobre 10. Vou até colocar aqui logo desse jeito. E sobre 9 igual a sobre 10. Então ele te deu a interseção de 2 formas diferentes.
E voltando na análise que ele deu, né? Tem 200 empresas do lado de fora. Ele só te deu isso de informação, ele não te deu o total dessas que foram encerradas, nem o total dessas aqui que pertencem ao conjunto A. Também não te deu esse pedaço aqui das apenas E e nem da apenas A. Então a gente pode calcular esses valores aqui. Então esse pedaço aqui todo, contando com a interseção, vale E. Se eu quiser só esse pedaço aqui que eu vou pintar de vermelho, sem contar a interseção, ou seja, as empresas que são apenas encerradas, eu acho que era esse ano, não lembro, que pertencem ao E. Se eu quiser só esse pedaço que está em vermelho, significa que o pedaço que eu estou querendo vai ser a parte do E toda, o E todinho, menos a interseção. Então é o que eu vou colocar, é o E menos a parte que vale a interseção, menos esse pedaço aqui, para eu ter só a parte vermelha. Aí você pode pegar o E todo menos esse valor ou menos esse, que a interseção é qualquer um dos dois. Vou pegar esse primeiro, porque eu estou escolhendo, você pode escolher o outro também, não tem problema não. Mas eu vou escolher esse daqui, menos E sobre 9. Então é o que vale esse pedaço em vermelho. E o mesmo pensamento para o pedaço que eu vou pintar aqui de preto. Se eu quiser somente as empresas que foram abertas aí em anos anteriores, eu pego o total das empresas que foram abertas, isso aqui tudo, e retiro a parte da interseção. Então menos, aí de novo, a interseção é qualquer uma das duas. Como eu já peguei essa daqui, eu escolhi essa daqui, eu vou continuar usando ela. Menos E sobre 9. Então esse pedaço de preto é isso aqui, sem contar a interseção. E agora tem como a gente calcular esses valores. Ó, é só somar a quantidade que está aqui na parte vermelha, mais a interseção que eu pintei de azul, mais a parte de preto, e mais as que estão do lado de fora. Isso aqui somado tem que me dar o total de empresas, tem que me dar as 2.000. Então eu vou fazer até de cores diferentes aqui para você identificar de onde eu estou tirando. Então eu vou somar só as empresas que foram encerradas, só a parte vermelha. Depois eu vou somar com a interseção, então mais a que pertence às duas, que é encerradas e foram abertas ao mesmo tempo. Então mais a parte em azul, mais a parte em preto, que significa que é somente as que foram abertas. Então mais só as que foram abertas. E ainda mais, aí eu vou colocar de azul mesmo, as que estão do lado de fora, mas as que não pertencem a nenhuma das duas características. E isso aqui tudo tem que dar as minhas 2.000 empresas. Então eu vou colocar isso igual aqui porque não vai caber. Isso aqui tudo tem que ser igual a 2.000. E aí eu vou só substituir os valores que eu tenho ali. Então as somente encerradas vai ser esse pedaço aqui. É o E menos E sobre 9. Vou separar até com um parêntese aqui. Mais a que pertence à interseção. Aí de novo eu vou usar essa interseção. Você podia usar qualquer valor, só que eu estou escolhendo essa daqui. Esse valor, porque eu quero mesmo. À toa, sem motivo nenhum. É sobre 9. É a interseção. Mais o pedaço das que foram somente abertas. Vou separar com um parêntese também. É o A menos E sobre 9. Mais a que não pertence a nenhuma delas, as 200 que estão do lado de fora. Isso aí tudo tem que dar igual ao total de empresas que a gente tem, as 2.000. E daqui você já pode cortar até uma coisa. Você pode cortar esse menos E sobre 9 com esse mais E sobre 9. Você tem o mesmo valor, então você pode cortar ele aqui. E observando o que a gente tem? A gente tem E, A, E e números. Então eu tenho duas incógnitas, o E e o A. Você tem que deixar tudo sendo uma incógnita só. Como eu estou mexendo aqui com a maioria sendo E, eu tenho que transformar esse A para deixar ele em função de E. E eu vou tirar isso justamente dessa interseção aqui. Ó, esses valores são iguais. Então se eu passar esse 10 para o outro lado, se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Para o outro lado, eu vou ter o seguinte: 10 vezes E sobre 9 vai ser igual ao valor do A.
Então, ó, você deixou o A em função do E. Então, no lugar do A, que está aqui, eu vou escrever esse valor aqui. 10E sobre 9. É mais, aí o A, que eu vou substituir por isso. 10E sobre 9, ficou no lugar do A, menos esse outro valor que já estava ali, E sobre 9. E eu vou passar esses 200 para o outro lado. Está vendo que ele está somando aqui, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então vai ser 2.000 menos 200. Isso dá 1.800. Então aqui você já consegue tirar até o valor desse E. Ó, você tem 10E sobre 9 menos E sobre 9. Como aqui está com o mesmo denominador, você não precisa tirar MMC desse pedaço aqui dos dois juntos. Então você tem 10E menos E. Vai dar 9E. 9E sobre 9. Então, ó, 9 dividido por 9, você pode cortar. Vai ficar só o E. Então, colocando direto aqui, a gente viu que vai ficar o E. Então, mais o E igual a 1.800. Então, eu tenho 2E igual a 1.800. Aí passa o 2 dividindo. 1.800 dividido por 2 dá 900. Então, significa que as minhas empresas aí que encerraram as atividades são 900. Ou seja, dentro disso aqui tudo é o E inteiro. Tem que ter 900 empresas. E também eu já posso calcular o valor da interseção, que a interseção tem esses dois valores. Eu vou usar esse daqui que eu já sei qual é o valor do E. Então daqui eu já tiro a nossa interseção. Vou até colocar aqui para o lado, para não ocupar tanto espaço. A interseção vai ser o E sobre 9. O E já vale 900. Então vai ser 900 sobre 9, que vai dar 100. Que vai dar 100. Então isso aqui é o valor da nossa interseção. Então, ó, só deixando mais separado aqui, nossa interseção deu 100. E aqui eu também já consigo achar o valor de A. Ó, o A vai ser 10 vezes E sobre 9. A gente já tem o valor do E. Então eu tenho o A vai ser igual a 10 vezes o E, que é 900, dividido por 9. Então aqui, 900 vezes 10, 9.000. Dividido por 9, 1.000. Então eu tenho 1.000 empresas que foram abertas em anos anteriores. Ou seja, esse pedaço inteiro contando com a interseção. Então eu voltei aqui para o nosso desenho original, sem pintar nada. E aí eu tinha, né, a quantidade das empresas que foram encerradas eram 900. As que foram abertas eu já calculei que são 1.000. Então tem que ter 1.000 aqui. E a interseção eu já sei, que eu já tinha calculado também. Deu 100 na interseção. Então aqui a gente faz aquela análise, né? Aqui dentro de tudo tem que ter 1.000. E eu já tenho 100 lá dentro, que é da interseção. Então para completar os 1.000, faltam 900 nesse pedaço aqui. Então 900 empresas são aquelas que foram somente abertas em anos anteriores. E eu tenho o mesmo pensamento para as que encerraram as atividades. Aqui dentro de tudo, contando com a interseção, tem que ter 900. Tem que ter 900 e eu já tenho 100 lá dentro. Então para completar aqui esse pedaço, faltam 800, que foram apenas encerradas em anos anteriores. Então pronto, a gente montou toda a nossa questão. E daqui para frente, como eu falei, era só pergunta besta. Então bora para as perguntas que ele deu aí pra gente. O número de empresas que foram abertas em anos anteriores é superior ao número das empresas que encerraram as atividades este ano. Então ele perguntou das empresas que foram abertas anteriores, se era maior do que as que encerraram as atividades. Então é maior mesmo, 1.000 é maior que 900. Então tá certa a primeira questão. Vamos para a segunda. O número de empresas que encerraram as atividades esse ano e que foram abertas em anos anteriores é superior a 110. Então ele quer o número das que pertencem às duas características ao mesmo tempo, que é a nossa interseção. Nossa interseção é 100, ele falava que era maior que 110, então tá errada aí essa questão. Vamos para a próxima. Do grupo de 2.000 empresas, metade foi aberta em anos anteriores. Então a gente tem 2.000 empresas, 1.000 foram abertas em anos anteriores, ou seja, foi realmente a metade, que foi o que ele disse na questão. Então tá certo. Como eu falei, nas perguntas eram todas idiotas. O ponto chave dessa questão aqui é que ele te dava a interseção duas vezes por meio de valores diferentes, que era mais chato de analisar por isso. E a montagem também era mais chatinha do que as que a gente está acostumado a fazer assim mais direto. Então essa foi as outras questões, né, de hoje.
Se gostou, se deu uma clareada aí nos seus estudos, deixa seu gostei. E como eu falei, né, no Facebook, também se quiser perguntar por lá, eu também respondo e posto as questões, tudo organizado por lá, e algumas dicas. Então por hoje é só. Depois eu volto com mais questões. Bons estudos para vocês. Falou e até mais.